Doutor, quero me divorciar. Minha esposa ganha um salário maior do que o meu. Devo entrar com ação na justiça contra ela para ela me pagar a pensão alimentícia? Com certeza, você não só pode, como deve. Já era para você ter reunido todas as provas e trazido para mim, que eu mesmo ia entrar com essa ação contra ela. Na lei de 2007 do Código de Defesa do Consumidor, lá fala que o cônjuge que ganha mais do que o outro deve pagar até 30% do seu salário para o outro que ganha menos. Você teve lado a lado com ela, é um direito seu. Como é que ela ganha mais do que tu, aí quer se separar agora? Na verdade é você que quer se separar, né? Mas você está no seu direito. Aí ela vai ficar ganhando esse salário todo para gastar com os outros? Não, não é assim não. Você tem direito a 30%. Reúna as provas, traga para mim, que eu vou dar entrada com ação na justiça. Eu vou cobrar só 80% do que sai para você. Todo mês, viu? Na parcelinha. Cuida.